Pronto, pode iniciar. Combinado. Obrigada. Um minuto, por favor. Eu vou abrir o arquivo aqui que nós vamos trabalhar hoje. Boa noite, meu nome é Tatiana, eu sou professora que ministro as aulas de anatomia humana e fisiologia. Hoje, dando continuidade ao conteúdo, eu vou trabalhar com articulações, que é após termos estudado o sistema esquelético na última aula, e, dando tempo, a gente trabalha o muscular, entender um pouco sobre o sistema muscular, e encerramos nesses dois sistemas, tá? Vou compartilhar o material para dar seguimento. Consegue ver a tela? Deu um erro aqui, só um minuto. Só um minuto, eu estou tentando carregar o arquivo novamente, ele não quis abrir. Só um minuto, por favor, que o arquivo não quer abrir. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui e ver o que está acontecendo. Agora carregou, certo? Consegue visualizar? Então, vamos começar. Como eu falei, né, na aula passada, nós vimos o sistema esquelético, e para que o sistema esquelético desempenhe as suas funções, nós temos ligado a ele o sistema articular. O que são devidamente as articulações? As articulações são as ligações entre os ossos. Vamos ter diferentes tipos de articulações, nomenclaturas diferentes, então veremos elas aqui durante essa aula, tá? Então, o que seria, né, a definição, né, do sistema articular? Ele é o conjunto de articulações
E a articulação é o meio de união entre os ossos na constituição do esqueleto, para uma anatomia funcional, ou seja, para que haja movimentos, locomoção, entre outras situações. A artrologia é o que vai estudar as articulações. O que é a importância do sistema articular? É o que ajuda na função de locomoção. Sistema esquelético vai dar sustentação, sistema articular, movimentação. E o sistema muscular é um componente ativo para que esse conjunto funcione, tá? Coeficiente de atrito, a gente tem a articulação sinovial, que dá movimento, e, por exemplo, para patinar no gelo, dentre outras situações. Sistema articular, classificado com os diferentes tipos de articulação, descrever as articulações e as suas estruturas e mostrar suas relações funcionais. Como que a gente vai classificar as articulações de forma funcional e estrutural? Então, na forma funcional, nós temos as sinartroses, que são articulações imóveis, anfiartroses, que são articulações com pouca movimentação, e a diartrose, que é a articulação móvel. De forma estrutural, a gente tem as articulações que são fibrosas, onde nós temos as suturas, que são chamadas também de costuras, nós vamos ver onde elas estão localizadas, a sindesmose, que são feixes, e gonfose, que é o ligamento periodontal, que é onde vai estar ligado, né, os dentes à região do maxilar e mandíbula. Temos também as articulações cartilaginosas, são denominadas como sincondroses e sínfise, e a articulação sinovial, que é a que dá mais movimentação. Classificação das articulações de acordo com o formato funcional, ou seja, o grau de movimento. Sinartroses tem aí na sua nomenclatura o sim, que significa juntos, ou seja, são imóveis, tá? Elas são mais localizadas na região do crânio, mas existem outros locais que a gente tem sinartrose também no corpo, tá? Então, as imagens aqui do lado mostram a região do crânio, onde tem essas ligações aqui entre os ossos que formam a estrutura do crânio, são suturas, tá? E as suturas são articulações denominadas como sinartroses, elas não têm mobilidade. As articulações denominadas anfiartroses, anfi de 2, possuem pouco movimento. Por exemplo, as articulações do carpo. O carpo é a região da mão, certo? Nós vimos na anatomia do sistema esquelético. Então, os ossos do carpo, da região da mão, do punho ali próximo ao punho, da palma da mão, elas possuem articulações do tipo anfiartroses, pouca movimentação. Diartroses são movimentos amplos, onde temos, por exemplo, a articulação do ombro, equilibra o ombro na cintura escapular. Classificação ainda das articulações. Como a gente falou agora, temos aqui em região de crânio, por exemplo, articulações imóveis, tá? Semimóvel, por exemplo, na coluna vertebral, e móvel, por exemplo, na região de quadril. Na região da cabeça, a única articulação que nós temos móveis estão localizadas aqui na região de mandíbula e maxilar, tá? Para que a gente faça o movimento de mastigação, de fala, abre e fecha a boca, ok? No sistema articular, a gente tem de forma estrutural, ou seja, como é formado, certo? Temos as articulações fibrosas, que são formadas por tecido conjuntivo fibroso. Por exemplo, as suturas que estão lá ligando o crânio. A gente consegue ver que elas
Então, aqui unindo esses dois ossos, por exemplo, e ela é de forma fibrosa. Temos também as cartilaginosas, ou seja, sínfise púbica. Na região do quadril, lá onde a gente viu que tem a região da sínfise púbica, nós temos aqui uma articulação ligando esses dois ossos para formar o quadril. Dessa forma, ela é denominada cartilaginosa, de forma em estrutura. E temos também as articulações sinoviais, que elas têm uma cavidade interna, onde a gente tem o líquido sinovial, e, por exemplo, está localizada na região do quadril. Observem aqui, essa região aqui é uma cavidade na articulação, ela é uma bolsa, tipo uma bolsa, e lá dentro tem um líquido sinovial. Esse líquido é que dá lubrificação para que o movimento aconteça e para que não gere desgaste nas estruturas ósseas com os movimentos. Então, por exemplo, você ficava levantando e abaixando o braço o tempo todo, uma hora ia desgastar esse osso. O líquido sinovial está ali dentro da articulação para proteger, para que isso não aconteça. Porque as articulações, elas vão evitar que existam atritos entre os ossos. Nas articulações fibrosas, a sutura, que é chamada de costura, é a união de tecidos conjuntivos densos e são imóveis. Lembrando, novamente, que são chamadas sinartroses, tá? A sindesmose são feixes de articulações. Então, elas são unidas por feixe ou lâmina, que é o que está aqui, por exemplo, demonstrando nessa região do osso. São pouco móveis e são denominadas anfiartroses. Já as gonfoses, o seu nome científico significa pino, é a união, tá? Ligamento periodontal. Elas são imóveis, então elas são denominadas sinartroses. É essa região aqui onde o dente vai ficar, a raiz do dente vai ficar, que é a articulação que vai ligar, e ela é denominada como gonfose. Gonfose só tem na região dos dentes, tá? Sutura a gente tem na região do crânio, sindesmose a gente tem em algumas regiões do corpo, tá? Mas as gonfoses é só na região de boca, dos dentes, tá? É a articulação que vai fazer a ligação dos dentes, são só as gonfoses. Sistema articular ainda, falando das suturas, que como a gente já sabe, a gente já viu aqui, elas são as ligações entre os ossos do crânio. Nós temos junturas fibrosas, onde os ossos estão próximos, e são encontrados nos ossos do crânio. Nós temos as suturas planas, que elas ficam, as margens dos ossos são planas, né, são ligações entre ossos, por exemplo, frontais, internasais. Temos a sutura chamada dentada, ou serrátil, são as margens dos ossos em forma de dente, de serra. A maioria dessas junturas dos ossos estão na cabeça, e a escamosa, que as margens dos ossos são em forma de escama, como se fosse um osso parietal, ligando, por exemplo, o osso parietal e o osso temporal. E lembrando que está na figura abaixo aqui, a gonfose, que é a articulação que vai ligar o dente na região da estrutura óssea, ali do maxilar da mandíbula. Lembrando, novamente, eu falei isso na aula passada, que os dentes não fazem parte do sistema esquelético. Os dentes, na verdade, são estruturas que compõem o sistema digestório, tá? Suturas. Por exemplo, nós temos aqui a sutura nasal, perdão, a sutura plana, que fica na região aqui internasal, ou seja, ela fica entre os ossos nasais, que são dois. Temos aqui um exemplo de sutura serrátil, né, que ela está aqui entre os ossos parietais, parietal do lado direito e do lado esquerdo. E temos também a sutura escamosa, que ela vai ligar os ossos, o osso parietal com o osso temporal. Assim como estava nas imagens anteriores, escamosa, serrátil e plana, né? Então, a plana lisa, né? Serrátil ou dentada, e a escamosa, nas figuras abaixo.
Sindesmoses, como a gente já falou antes, são junturas fibrosas que unem ossos à distância. Por exemplo, na região do braço, a gente tem o rádio e a una, certo? E lá, entre esses dois ossos, nós temos junturas fibrosas. A tíbia e a fíbula, que é o osso da perna. Então, essa articulação fica dessa forma aqui, para unir os dois ossos, certo? Essa articulação é denominada como sindesmose. Ela tem uma faixa de tecido fibroso, né? Aqui é o osso da tíbia, ponta da tíbia, uma epífise, que a gente já conversou na aula passada, que são as extremidades dos ossos. Aqui a seta indicando o tecido conjuntivo, né? Interposto em grande quantidade. E aqui a fíbula. Então, a união entre esses dois ossos é realizada pela sindesmose, ou seja, a articulação que liga esses dois. A gonfose é o mesmo, é o meio de fixação, vamos falar assim, dos dentes nos alvéolos dentários da maxila e da mandíbula, né? Então, é onde a gente tem a articulação que vai unir eles aqui. Gonfose, volto a repetir, só tem na região dos dentes. As sinostoses, que é a união completa, ossificação. Lembra que na aula passada a gente ainda conversou e eu expliquei que um bebê, ele tem em média uns 300 ossos, quase 300 ossos. E já para um adulto, é bem menor a quantidade. Então, são 206 ossos numa pessoa adulta. Por quê? Porque ocorre a ossificação no processo de crescimento, tá? E a articulação sinostosa, ela também aumenta a resistência dos ossos, tá? Então, a gente vai ter aí essas articulações em regiões do crânio, como mostra aqui. Comentei também sobre a questão das fontanelas, né? Que são as regiões em que os ossos têm espaço ainda para poder crescer, principalmente no crânio, para que facilite a questão do nascimento, tá? No sistema articular, a gente tem as articulações cartilaginosas, né, que são as sincondroses. Tem que tomar cuidado na hora de uma avaliação, na hora de, às vezes, um concurso, para não confundir os nomes dessas articulações, porque são, às vezes, um pouquinho parecidas, tá? Então, nas articulações cartilaginosas, nós temos sincondroses. Condro significa cartilagem. É uma união de cartilagem e aliana, né? Onde estão regiões imóveis da sinartrose. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, em ossos de quadril, tá? Lembrando que a, as sincondroses são articulações que vão unir os ossos a partir de cartilagem e aliana. Já as sínfises, né, que estão nas regiões dos ossos do quadril, união de disco de fibrocartilagem, localização em plano mediano, e móveis da sinartrose, pouco móveis das anfiartroses. No próximo exemplo. Olha só, sincondroses, a união entre os ossos que se faz por uma cartilagem hialiana. E a intraóssea, ocorre dentro de um mesmo osso, que são umas linhas epifisárias. Lembra que era epífise de ápice? As epífises são as regiões de ponta, né, de extremidades dos ossos. Então, a gente tem aqui nesse exemplo aqui, ó, cartilagem articular, ou seja, ela envolve aqui o osso, liga, isso aqui é um fêmur, ele vai ligar na região do quadril. Aqui dentro, a gente tem a linha epifisária, que marca a epífise, que é a região mais de extremidade do osso. Conseguimos ver aqui na imagem que é um osso esponjoso. E aqui nós temos um endósteo, que nós já conversamos, que é o tecido interno do osso. A extremidade do lado de fora, que é um osso compacto.
o periósteo, que é o tecido que reveste o osso, e a cavidade medular, que é onde passa a medula dentro do osso, e artérias. Temos cartilagem nas duas epífises, na região proximal e distal. Sincondroses interósseas, né, ocorre entre ossos diferentes, por exemplo, o osso occipital e esfenoide. O osso occipital é a região que fica lá atrás da cabeça, e o esfenoide fica na região mais interna. Nós vimos na anatomia do sistema esquelético. Então, nós temos aqui o corpo do esfenoide, que é a região do osso, a região de seio esfenoidal, né, que é um buraco, a fossa hipofisária, e aqui, ligando ele ao osso occipital, a gente tem uma sincondrose, que aí nós vamos chamar essa articulação de esteno-occipital. Por quê? Porque ela vai ligar o osso esfenoide ao osso occipital. As sínfises. A união entre ossos que se faz por uma cartilagem fibrosa, fibrocartilagem. Exemplo, entre os corpos das vértebras e entre os ossos da pubis. Nós vamos ter síntese. Essas articulações aqui, elas dão um pouco de mobilidade à coluna, a gente consegue mexer para um lado, para o outro, para frente, para abaixar, né, o corpo para frente, para trás, assim como a gente tem as regiões, a região do quadril ali, que é igual no caso da mulher, por exemplo, quando ela vai ter o bebê, ela precisa que haja uma certa mobilidade em região de quadril, então a síntese, ela ajuda, facilita. Outra função também da síntese aqui na coluna vertebral é evitar que os ossos das articulações da coluna vertebral aqui fiquem sofrendo atrito, para não gerar desgaste, não, né, porque a gente locomove muito, anda em posição ereta, ajuda na sustentação de peso, tá? Assim como a região aqui da pubis também. Aqui tem uma imagem real de um corte da região púbica, e aqui mostrando onde está a articulação entre os dois ossos. Aqui é uma imagem de uma coluna vertebral, onde a gente tem os ossos e entre eles as articulações. As articulações vão ficar entre os discos vertebrais, que são os ossos que formam a coluna vertebral. E mais uma imagem para ver como funciona. Posição dorsal, lateral, aqui exemplificando os ossos, e entre eles, né, que vai ficar as articulações. Então, para que ocorra essa proteção aqui, né, do núcleo pulposo, a gente vai ter as articulações. Olha como é diferente a estrutura de formação da coluna de um feto em desenvolvimento para uma pessoa já adulta. Ainda sobre as articulações sinoviais, a imagem aqui representa um corte do dedo, é como se pegasse um dedo e cortasse ele aqui, né? Num plano frontal. Então, eu dividi ele na parte da frente e de trás. Então, nós vamos ver no interior dele aqui. O que a gente tem? Superfícies articulares com cartilagem articular. O dedo, se você ver o indicador, se você dobrar ele, o movimento com o seu dedo, com esse dedo aqui, é realizado, que a gente tem articulação entre os ossos. E nela a gente vai ter a cápsula articular, que é onde fica a membrana fibrosa e dá a fixação, que é essa região aqui, né? E a membrana sinovial vascular, que é a cavidade, que é onde fica o líquido sinovial. Então, aqui a gente tem o corte lá realizado no dedinho, então nós vamos observar essa articulação aqui. Então, a extremidade óssea, então a gente tem todas aquelas coisas que nós já vimos. Periósteo, que é o revestimento do osso, né, a extremidade óssea, e depois vem a cápsula articular. O que é a cápsula articular? Tudo que está aqui, né? Ela tem a cápsula fibrosa,
as membranas sinoviais, a cavidade da articulação sinovial, que é onde fica o líquido sinovial, que faz com que ocorra o movimento e não haja desgaste, nem atrito, e aqui a gente tem a cavidade articular, que é onde faz o movimento de articulação, e depois a extremidade óssea mais para baixo, certo? Novamente, uma imagem para ver mais de perto, maior. Então, quando a gente fala da articulação sinovial, que vai ser toda essa estrutura aqui, então a gente tem a cápsula articular, certo? Temos as epífises, ou seja, as extremidades dos ossos, a membrana fibrosa, que é o que reveste aqui, a membrana sinovial, que fica mais interna, e lá dentro da membrana sinovial que a gente tem o líquido sinovial, então o líquido fica aqui. Ah, onde que nós vamos ter essas articulações? Ah, nós vamos ter essas articulações, igual estava na imagem, nos dedos, nas falanges, região de quadril, onde está ligado, por exemplo, o fêmur às estruturas ósseas do quadril, a região de ombro, ou seja, do osso, da extremidade do osso do úmero, a cintura escapular, na região de ligação entre rádio, una e húmero, né, os ossos do braço, os ossos que compõem as nossas pernas, ok? Ainda nas articulações sinoviais, nós vemos que ela tem um elemento de juntura sinovial, constantes e inconstantes. O que são esses constantes? Superfícies ósseas articulares e cartilagens articulares, certo? É esse revestimento aqui, o que está lá dentro desse revestimento dessa articulação é a articulação cartilaginosa. Elementos de uma juntura sinovial. De novo, aquela imagem daquele dedinho. Cartilagens articulares e a cápsula articular, que contém a membrana fibrosa e a membrana sinovial. Dentro da membrana sinovial, a gente tem o líquido sinovial. E a cavidade articular, que é o espaço, tá? Que é essas duas extremidades aqui, ok? Aqui é a mesma imagem, as mesmas identificações, voltando a falar, periósteo, revestimento do osso, cápsula articular, né, toda aquela parte branca que a gente viu na imagem anterior, né? Depois da cápsula articular, na cápsula articular a gente tem a cápsula fibrosa e a membrana sinovial. Dentro da membrana sinovial, a gente tem a cavidade sinovial, que é onde fica o líquido sinovial, que é, vamos pensar assim, é o que dá uma lubrificação entre as articulações para que ela não gere desgaste. Pessoas que têm, às vezes, problema com bursite, algumas coisas nesse sentido nas articulações, o líquido sinovial, é nessa região, dentro da articulação. Ocorre um processo inflamatório e lá é que dá o problema. E isso gera muita dor, às vezes o líquido começa a secar, em alguns casos as pessoas têm que repor esse líquido de alguma forma, alguns tratamentos, tá? Que estimulam isso. Então, nas articulações sinoviais, quando a gente fala da cápsula articular, a gente tem membrana fibrosa, que é formada por tecido conjuntivo denso, membrana sinovial, que é onde ocorre a produção do líquido sinovial, e envolve as extremidades dos ossos. Ponto. Já na cavidade, ela é delimitada, ou seja, é contornada pela cápsula articular. A cartilagem articular, elas são desprovidas de intervenção e vascularização, revestem a superfície de contato de um osso com o outro e têm uma natureza hialiana. O líquido sinovial, ele é produzido pela membrana sinovial, claro, transparente e mucoso, denso, sabe? Grosso, assim. Lá nós temos albumina, sais, gotículas lipídicas, células. Lá ocorre também a lubrificação da superfície das articulações, que é o que eu falo, que é para que haja o movimento, não gere dor, nem tenha desgaste. Transporte de nutrientes.
e retirada de catabólitos da cartilagem articular. E vamos ter os ligamentos, né, onde vai ter os ligamentos capsulares, que são feixes fibrosos que aumentam a resistência, ligamentos extracapsulares, ligamentos independentes, e ligamentos intraarticulares, que são ligamentos também independentes. Aqui mais uma imagem mostrando tudo que está descrito anteriormente, né, inclusive os nutrientes, as células, os sais, tá? Aqui a gente tem um ligamento, a cápsula e tudo que tem lá dentro, cápsula articular. Temos aqui ligamentos anular, esse aqui é o osso do rádio, e esse daqui é a una, e a articulação que vai ligá-los ao húmero. Como eu falei para vocês, nós temos articulação na região da cabeça, que são discos, estruturas fibrocartilaginosas em forma de disco que permitem que duas superfícies ósseas discordantes possam articular entre si. É uma articulação temporal mandibular. O osso temporal está aqui na lateral e a mandíbula está aqui. Como que eles vão se ligar? Através dessa articulação, que é um disco, como o nome mesmo que fala, e ele faz esse movimento de abrir e fechar a boca. Ele suporta, né, esse movimento. E aí a gente pode observar aqui que tem a cápsula articular. Tem tudo lá dentro. O que tem na cápsula articular? Vê se vocês lembram. Se precisar, voltem na figura anterior. No osso zigomático, ele também é ligado no temporal. O osso zigomático, ele tem o arco zigomático. Então, ele vai estar ligado ali através de uma cartilagem também, que liga ao osso da mandíbula. Então, o músculo faz com que ocorra o movimento para que a gente consiga abrir, fechar a boca, mastigar, desempenhar essas funções. O que acontece? Os ossos são as estruturas que dão sustentação e tudo mais. A articulação liga essas estruturas e o movimento, e o músculo faz com que o movimento ocorra. São sistemas interligados. Aqui tem um corte para a gente observar um pouquinho mais de perto, onde tem o disco lá da articulação, tá aqui, daquela imagem ali do osso zigomático. No 2 a gente tem o osso temporal. O 4 a gente tem a cabeça da mandíbula. 5, cartilagem articular, tá ali. 6, cavidade articular, ou seja, lá dentro da cavidade. 7 é a cápsula articular, que envolve a articulação. E no 11, que a gente tem aqui o tendão do músculo, que faz ocorrer o movimento. Ainda nas articulações sinoviais, que são aqui, nós temos o líquido sinovial, e nós temos a maior projeção de movimentação. Nós temos ligamentos, que são um espessamento capsular, extraarticulares e intraarticulares. Então, espessamento capsular, extraarticular e intraarticular. Intra, dentro, tá? Discos e meniscos, né, que fazem adaptação de superfície, no caso aqui que a gente viu anteriormente, discos, tá? E alguns coxins protetor. Aqui é um exemplo da região da clavícula, cintura escapular. Então, aqui é o osso da clavícula, ele tem um ligamento aqui, ligamento acromioclavicular, que é o ligamento do acrômio, ligamento coracromial e o acrômio da escápula. Aqui é onde a gente tem a bursa subacromial, que é onde eu falei para vocês, podem ocorrer o processo de inflamação, ligamento coracomeral, ligamento gleronumerais e o ligamento traverso do húmero.
que é onde vai fazer a ligação, né, daqui com aqui. Aqui a gente tem o tendão do músculo subescapular e o húmero, que é o primeiro osso da região do braço. Aqui tem um tendão do músculo do bíceps braquial. Temos ligamento trapezoide, ligamento conoide, ligamento transverso superior da escápula, processo coracoide da escápula, bursa subescapular e a cápsula articular. Meniscos são estruturas fibrocartilaginosas em forma de meia-lua. É um disco incompleto. Agem como amortecedor de peso e permite estabilização da articulação do joelho. Alguém já deve ter ouvido falar do menisco, do joelho, que a pessoa às vezes está com problema. Então, aqui, né, uma imagem de um corte, para que consiga ver o ligamento. O menisco lateral, como é falado, o disco não é completo. O menisco medial. Lembrando que lateral é a região para fora do corpo, medial é a região mais interna, tá? Aqui é da região tibial, ligamento anterior, ligamento lateral, lateral de meniscos, metade de um disco, né? E região da tíbia. Medial, ligamento medial, seja para o lado interno do corpo, menisco medial, metade de um disco, e ligamento posterior. Aqui nessa imagem, nós temos uma ligação cruzada um ligamento cruzado anterior, o côndilo lateral do fêmur, da superfície articular, o tendão do poplíteo, ligamento colateral fibular, que é onde está ligando, o menisco lateral, ligamento transverso do joelho, cabeça da fíbula, o tubérculo de Gertz. Ligamento cruzado posterior, condilo medial do fêmur, menisco medial, ligamento colateral, côndilo medial da tíbia e a tuberosidade da tíbia. Observe na imagem, onde mostra o menisco medial, o menisco lateral, os ligamentos e a articulação. Tipos de articulações sinoviais, que são essas que dão o movimento que a gente falou até agora. Quais são? Nós temos a plana, superfícies planas, pouco movimento e não axial. Lembra o que era o esqueleto axial e o apendicular? O axial é que tinha quase nenhum movimento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, isso aqui é uma imagem do tarso, região do pé, e a gente tem os ossos aqui, ó, navicular, segundo cuneiforme, terceiro cuneiforme, e entre esses ossinhos aqui do tarso, assim como temos o carpo na mão e o tarso nos pés, tem pouca movimentação. Então, essa articulação, ela vai ser plana entre o navicular e o segundo e terceiro cuneiforme. Aqui, ó. Já o outro tipo de sinovial é a gínglimo, que significa o quê? Dobrar as diz, onde a gente tem ali o movimento do cotovelo, sabe? Superfície côncava, convexa, flexão e extensão, e é monoaxial. Então, a gente tem aqui a região de tróclea, ligado na articulação da una, e aí ele encaixa e faz o movimento. Você consegue dobrar o braço para cima e esticar ele novamente. Então, a articulação entre o glínulo, entre o trócleo do húmero e a incisura dobliar da una, na região do cotovelo.
Aqui a gente tem articulação na região da mão, na região do carpo, pouca movimentação aqui na região de carpo, e aqui uma articulação com muito movimento, que é na região do falange, dá para ver direitinho que é um dedo, tá vendo? A articulação aqui entre os ossos da mão. Então, aqui vem essa região da mão, da palma da mão, que vem os ossos e começa a falange. Então, aqui eu tenho a articulação ligando, a gente consegue dobrar o dedo aqui também, até aqui na ponta da falange, né? Região proximal, medial e distal. Articulações sinoviais ainda a gente tem o pivô, que a gente chama de trocoide, superfície cilindroide, côncava, movimento de rotação monoaxial. Então, aqui, a articulação em pivô entre a cabeça do rádio e a incisura radial da una. Então, eles vão aqui a cabeça do rádio, a incisura radial da una ligada aqui, um ligamento anular para ligar os dois, então a una e o rádio. E essa articulação faz um movimento que a gente chama de pronação. Depois, a gente tem nas articulações sinoviais a condilar, que é elipsoide também, chamada. Superfícies côncavas e convexa, flexão e extensão, adução e abdução e biaxial. Então, aqui a gente tem uma articulação condilar entre o rádio e os ossos do escafoide e semilunar do carpo. Então, aqui é a região de punho, né, da mão. Então, esse é o semilunar e aqui o escafoide. Então, a articulação vai estar aqui. Você vê que você consegue fazer com que sua mão movimente para cima e para baixo. Quando você faz aquele movimento também do tchau, né, da mão e para os lados, ela é realizada por essa questão da articulação que está ali naquela região. Então, aqui é a região do carpo, né, ligados nos ossos do rádio uno. Então, articulação rádio-carpiana, tá? E elipsoide, a variação da condilar, que é o que a gente chama de movimento de tchauzinho. Temos também nas articulações sinoviais incela, onde ela tem superfícies côncavas ou convexa, flexão e extensão, adução, abdução e rotação, e ela é biaxial. Então, vamos de novo para a região de mão, articulação entre o trapézio do carpo, o osso, né, do punho, e o metacarpo do polegar. Então, aqui está ligando o trapézio com o metacarpo do polegar, tá? Rádio e una vindo aqui. Então, a gente consegue movimentar, é a ferramenta do nosso polegar, consegue movimentar bastante, que é devido a essa articulação em cela. Temos também a esferoide, que é tipo uma bola, uma cavidade, está mostrando bem ela aqui. Uma cabeça esférica, ou seja, uma cavidade. Flexão e extensão, movimento de adução e abdução, rotação, circundação e ela é triaxial, né? Então, aqui a gente tem uma região do osso do quadril, acetábulo do osso do quadril, articulação do esferoide entre a cabeça do fêmur e o acetábulo do osso do quadril. A cabeça do fêmur, ela aqui está toda envolvida pela articulação, e ela vai encaixar aqui, né, que no acetábulo também do osso do quadril tem articulação aqui. E aí ela consegue fazer esse movimento, igual estou mostrando aqui no figurinho, né, de rotação. Por isso que a gente consegue abrir para as laterais, o quadril movimentar, dançar, fazer vários movimentos, certo? Aqui, para exemplificar, a articulação de cela, a articulação do carpo metacarpiana, do primeiro dedo, isso aqui é o polegar, aquela que estava na figurinha. E o esferoide, que é onde a gente estava conversando agora sobre a ligação da cabeça do fêmur na região do quadril. Ela fica desse jeito aqui, ó. E toda rodeada de ligamentos, para que ocorram os movimentos. A gente tem como suprimento articular vascularização,
Olha só a quantidade de vasos sanguíneos chegando aqui, passando aqui. Então, a gente tem redes articulares de artérias que penetram na linha de inserção, e a gente também tem as estruturas internas, que é onde tem o líquido sinovial, e ela também é vascularizada. E tem a região de intervenção, que é a lei de Hilton, tá? Terminações nervosas livres e compõe a cápsula articular. E para terminar, a sua importância, né? O sistema articular, né? Ele nos dá postura, motricidade e locomoção. Lesões podem ocorrer também, no caso, já que tem os movimentos, o que chamamos de entorses e luxações, podem ocorrer devido a essas entorses e luxações, comprometimentos funcionais, ou tem incapacidades permanentes. Tem que tomar muito cuidado com ruptura de ossos, ruptura de ligamentos, ruptura de articulação. Isso aqui é um exemplo clássico do dedo do pé, né, que teve uma fratura e rompeu aqui com a articulação e os ligamentos. Então, tem que tomar cuidado com isso, que é procedimento cirúrgico e muitas das vezes não fica 100% igual. Assim como agora, aqui, o rompimento de um ligamento aqui na região do joelho, tá? E seria basicamente isso sobre o sistema articular. Dá tempo de nós fazermos o muscular. Já vou abrir o material, só um minutinho, por favor. Eu vou compartilhar a tela do sistema muscular para a gente trazer o material. Um minuto, por favor. Material apresentado pronto para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre o sistema muscular. As fibras musculares são longas e estreitas quando relaxadas. São células contráteis, especializadas, organizadas em tecidos que movimentam as partes do corpo. Como eu falei, a gente tem 3 sistemas interligados para que haja a movimentação, né? O sistema esquelético, o sistema articular e agora o sistema muscular.
O tecido conjuntivo associado conduz fibras nervosas e capilares para as fibras musculares, à medida que as une em feixes ou fascículos, que são chamados. Então, a gente tem aqui um músculo, nele nós temos tendões, tá? Tecido conjuntivo, formando o músculo, nervos e vasos sanguíneos internos, e fascículos musculares com as fibras, tá? E dentro, a fibra muscular, que ela tem um núcleo. Quais são as funções dos músculos? São órgãos de movimento e locomoção, certo? Posicionam suporte estático, dão forma ao corpo e oferecem calor. Existem 3 tipos básicos de músculos. O músculo estriado, esquelético, que movimenta ossos e outras estruturas. Por exemplo, os bulbos dos olhos, que a gente tem a movimentação do olho, tá? Músculo estriado cardíaco, que forma a maior parte das paredes do coração e partes de grandes vasos. Músculo liso, que forma parte das paredes da maioria dos vasos e de órgãos ocos. Movimenta substâncias dentro das vísceras, como intestino, controla o movimento através dos vasos sanguíneos. Para que ocorra o processo de liberação de fezes, tem que ter estruturas musculares dentro do intestino para que ocorra o movimento, até que as fezes achem o seu caminho, né, de saída. Assim como o coração bombeia o sangue pelo corpo, mas a gente precisa que os vasos sanguíneos destinem esse sangue para o corpo também. Então, a gente tem estruturas musculares. Então, só para mostrar aqui nas imagens, né, a gente tem aqui o músculo cardíaco, o músculo esquelético e o músculo liso. Músculos estriados esqueléticos, todos os músculos esqueléticos têm uma parte contrátil carnosa, ou seja, uma ou mais cabeça ou ventres, tá? E uma parte não contrátil branca, composta de feixes de colágeno, que são tendões arredondados, e apineurose, lâminas, que são lâminas planas. Então, aqui a gente tem exemplo de apineurose. Quando nos referimos aos comprimentos de um músculo, tanto o ventre quanto os tendões estão incluídos, tá? A maioria dos músculos esqueléticos está fixado direta ou indiretamente, passou, por meio de tendões e apineurose a ossos, cartilagens, ligamentos ou fáscias, né? Ou alguma combinação dessas estruturas. No entanto, alguns músculos são fixados a órgãos, por exemplo, o bulbo do olho, a gente já falou, a pele, né? E os músculos da face, a túnica mucosa, né? Que são os músculos intrínsecos da língua, tá? Então, nós vamos ter aqui a extremidade, que é onde dá origem, os tendões, ou apneurose também, o corpo do músculo e a extremidade de interseção, que é onde ele vai estar ligado. Nomenclatura. A maioria dos músculos é nomeada com base na sua função, ou nos ossos aos quais estão fixados. Então, o músculo abdutor do dedo mínimo, por exemplo, é abduz do dedo mínimo. Outros músculos são nomeados com base na sua forma. Por exemplo, o músculo deltoide, em forma da letra delta, a posição medial, lateral, anterior ou posterior, ou o comprimento, se ele é curto, longo, o tamanho, máximo e mínimo, ou o número de interseções, bíceps e tríceps. Os músculos podem ser descritos de acordo com a sua forma, por exemplo, músculos piniformes, que são em forma de pena do arranjo do seu fascículo semipeniforme, peniforme ou multipeniforme. Os músculos fusiformes têm a forma de fuso, ventre grosso, arredondado e extremidades afinadas. Nos músculos paralelos, os fascículos situam paralelos ao eixo longo do músculo. Músculos planos com fibras paralelas frequentemente têm apneurose. Já os músculos convergentes têm uma inserção larga, a partir da qual os fascículos convergem para um único tendão. Nos músculos circulares envolve uma abertura, um orifício do corpo, comprimento quanto contraído. E os músculos digástricos apresentam 2 ventres em série, compartilhando um tendão intermediário comum. Classificação. O músculo esquelético sofre contração de 3 maneiras.
contração reflexa, é automática e não voluntariamente controlada. Por exemplo, movimentos respiratórios do diafragma. O estiramento muscular é produzido percutindo-se um tendão com um martelo de reflexo. Já a contração tônica é uma contração leve, que dá tônus muscular, que não produz movimento nem resistência ativa, mas dá ao músculo firmeza, auxiliando a estabilidade das articulações e a manutenção da postura. Então, aqui tem vários músculos de exemplo, né? Então, a gente tem aqui, ó, a região orbital dos olhos, o ornoioide, multipeniforme, do músculo deltoide, o convergente, da região peitoral, fusiforme, do bíceps branquial, músculo plano, com apineuroses, aqui, né, perdão, quadrado, do tanquinho, músculo do tanquinho da barriga, que todo mundo corre atrás, o shape, interseções tendianas, tá, entre os músculos, tem paralelos ao sertatório, semipeniformes, peniformes. Contração fásica. Há dois tipos principais de contração fásica. Nas contrações isométricas, o comprimento do músculo permanece o mesmo. Nenhum movimento ocorre, mas a tensão muscular aumenta acima dos níveis tônicos. Por exemplo, o músculo deltoide mantém o braço em abdução. Nas contrações isotônicas, o músculo altera seu comprimento para produzir movimento. Há dois modos de contração: contração concêntrica, na qual o movimento ocorre na função do encurtamento do músculo, exemplo, o músculo deltoide encurta-se para levar o braço na abdução. E já a contração excêntrica, na qual o músculo em contração se alonga, por exemplo, o músculo deltoide se alonga para baixar o braço na abdução. É o que está mostrando na figura aqui. Encurta, levanta, né? E depois ele estica, ele aumenta. Origem e interseção. As inserções dos músculos são comumente descritas como origem e inserção. As inserções, a origem é geralmente a extremidade proximal do músculo, que permanece fixa durante a contração muscular. E a inserção é geralmente a extremidade distal do músculo, que é móvel. No entanto, alguns músculos atuam em ambas as direções em circunstâncias diferentes. Consequentemente, os termos proximal e distal, ou medial e lateral, são usados quando descreve a maioria das interseções musculares. Tá? Então, aqui mostra o ponto de origem, tendões, ventre e a inserção. Os músculos têm funções específicas, movimentando e posicionando o corpo. O mesmo músculo pode atuar como agonista, antagonista, sinergista ou fixador sob condições específicas. As funções incluem um agonista, que é o músculo principal responsável pela produção de um movimento específico do corpo, por exemplo, contração concêntrica. Fixadores, estabilizam as partes próximas de um membro enquanto os movimentos estão ocorrendo nas partes distais. Um sinergista complementa a ação dos agonistas, por exemplo, impedir o movimento da articulação interposta, quando um agonista passa por cima de mais de uma articulação. Antagonista é um músculo que se opõe à ação de um agonista. À medida que o agonista contrai, o agonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. Temos também os retináculos. Perto de algumas articulações, a face muscular apresenta espessamento acentuado, formando um retináculo para manter os tendões no lugar onde eles cruzam a articulação durante a flexão e extensão. Injeções intraglúteas, né? Músculos espessos e grandes na região de glúteo, bom volume para absorção das substâncias pelas vias intramusculares. Fica um alerta, a área de Naegeli mais proeminente tem que tomar cuidado com a localização do nervo isquiático. Injeções seguras, quadrante superolateral da nádega ou na parte anterolateral da coxa, no músculo tensor da face da lata.
Músculo reto abdominal, parede anterior do abdômen, par de músculos separados pela linha alba, interseções tendíneas, formam sulcos na pele das pessoas musculosas. Ação, flexiona o tronco e comprime as vísceras abdominais. Músculos superficiais, a gente tem vários. Orbital do olho, externo, esternocleidomastoide, o trapézio, né, que a academia o pessoal trabalha tanto, oblíquo externo do abdômen, peitoral maior, bíceps braquial, braquiorradial, e nós temos vistas ventral, as vistas aqui estão na região ventral, região da frente, e região dorsal, tá? Então, temos aqui para ver também o tríceps, os extensores do antebraço, tem vários. E é isso. Conforme eu falei, foram os dois sistemas que ficou programado para trabalhar hoje, deu tempo. Então, hoje terminamos sistema articular e muscular. Na próxima aula, damos continuidade. Boa noite, até uma próxima.